pessoal, estamos aqui com uma visita assim mais do que esperada. Além de uma grande amiga, é uma gestora de mão cheia que a gente tem o privilégio de ter na cidade de São Paulo. Ela foi por muito tempo superintendente da PAI, começou a carreira dela lá no Einstein, superintendente da PAI, já foi do Conselho CMDCA e hoje ela é secretária executiva da Secretaria da Pessoa com Deficiência Estadual. Falei certo, né? E assim, eu tenho tanto orgulho de ser amigo dela, porque é uma pessoa séria, que trabalha pela causa. A gente precisava ter mais gente assim do outro lado, né? Olhando para os nossos projetos assim. Eu tô com a Aracélia Costa, nós vamos fazer um bate-papo aqui gostoso. Nos reencontramos depois de muito tempo. Para você que está vendo aqui, estamos sem máscara, estamos liberados de estar sem máscara no estúdio. Então, antes de eu passar a palavra aqui para a gente começar esse bate-papo, eu quero agradecer os estúdios da Spot. A Spot fornece para a gente uma parceria para a gente poder estar aqui e levar informação de qualidade para você, que esse é o nosso compromisso, informação de qualidade. A gente quer transformar informando. Combinado? Célia, que delícia você estar aqui, é um bate-papo. Eu quero já te fazer uma pergunta. Sim. Saiu do lado das empresas e foi para o governo. Como é essa transformação? Danilo, obrigada por estar aqui. Eu já estava devendo essa visita há um tempão. Uma alegria poder estar aqui falando da minha trajetória, né, dos desafios da inclusão. Pois é, eu acho que assim, é estar do outro lado do balcão, né, que tem toda uma gestão diferenciada, um processo, né, mais moroso, mais burocrático. Mas eu penso que é desse lado do balcão, né, do governo, da política pública, é que a gente vai poder fazer as grandes transformações. A sua formação é isso, né? Baseada em serviço social, MBA em gestão, em organização. Você está conseguindo pôr em prática tudo o que você imaginava? Sim, estou conseguindo, né? Claro, você tem que definir prioridades e a gente eu acabei pegando um tanto da pandemia, né, basicamente quase tudo, né, porque eu fui para o governo em 2019, então a gente já teve logo a pandemia. Foi março de 2019 a pandemia, né? Março de 19, então assim, logo peguei a pandemia toda, né, na gestão, então a gente teve que se adaptar também, acho que todo mundo teve que se adaptar, então a gente teve que eleger prioridades, o governo não foi diferente, nós elegemos algumas prioridades, que foi emprego e renda, né, para a população, segurança alimentar e saúde. Então, nessa perspectiva, a gente acabou definindo os programas e eu acabei, então, trabalhando com foco em emprego e renda da pessoa com deficiência. Mas consegui num prazo um pouco mais esticado, mas felizmente vamos deixar um bom legado, assim, como gestora, acho que vou deixar um bom legado. E antes que vocês comecem a brigar com a gente, eu vou me autodescrever aqui, que eu tava com tanta saudade da Célia, que eu vou me autodescrever. Moreno, como eu sempre falo, né? Como as meninas na moda inclusiva me ensinaram a me descrever. Moreno, alto, bonito e sensual. A gente tem que se descrever como a gente é, não é? Como a gente pensa que é também. Ou como nossa mãe quer que a gente seja. Exato. Minha esposa me mata quando eu falo isso, mas é uma brincadeira. Eu tô vestindo uma camisa azul, calça jeans, estou usando óculos, sou moreno e tô com uma barba quase que inteira branca, né? E eu vou aproveitar, Célia, e a gente estava aqui no Esquenta, né, fazendo um bate-papo. Você estava me contando do PEI, dos projetos, o desafio que foi na pandemia conseguir trilhar esse caminho. A frustração não, saber lidar com o tempo, né, com a espera de as coisas acontecerem. Conta para quem está do outro lado, porque para você que está aqui escutando a gente, tem alguma deficiência e quer entrar num banco de dados para ter oportunidades, acho que essa é um bom caminho para a gente seguir. Conta um pouquinho pra gente desse desafio, né, de lidar com essa ansiedade e hoje já está inaugurando, vai para Ribeirão Preto? Inaugurar, quer dizer, conseguimos pegar um espaço nessa agenda. Bom, vou aproveitar para fazer também a minha descrição. Eu sou uma mulher alta, loira, no cabelo nos ombros, estou com uma camisa preta, uma calça um pouco camuflada e, bom, sem óculos hoje, sou branca. Bom, eu acho que a primeira questão, assim, para as pessoas com deficiência que estão aqui assistindo a gente, o emprego e renda, como eu te falei, foi uma prioridade. E nessa perspectiva a gente acabou criando um programa chamado Meu Emprego Inclusivo, que visa exatamente ampliar, né, a empregabilidade da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, como fazer isso em larga escala para todas as deficiências, né, porque infelizmente a gente sabe que ainda com os dados da RAIS, né, que a gente tem de 2020,
nem 10%, né, das pessoas com deficiência em idade produtiva estavam empregadas. Então, nós temos aí 90% de pessoas com deficiência no estado em idade produtiva que estão fora do mercado de trabalho, né? E nas diversas deficiências, nas diversas. Física, auditiva, visual. Sim, nas diversas deficiências, mas a gente sabe que as 10% empregadas, a grande maioria ainda é física e auditiva, porque leve, porque as empresas precisam adaptar menos, precisam se ajustar menos. A gente ainda vive esse paradigma, né? Então, pessoas com deficiência intelectual, psicossocial, múltipla, e visual, né? Porque proporcionalmente o visual é o segundo, né? No estado é a segunda, né, população que mais emprega, mais que tem mais deficiência, mas que menos emprega. Perfeito. Porque então a gente tem esses desafios, né, para superar. Então o programa foi criado pensando nisso. Bom, como é que eu dou oportunidade para todas as pessoas com deficiência? Então o programa nasceu daí para a gente pensar e propor um programa para além de uma plataforma. Então a gente pensou, claro, tem a plataforma do programa Meu Emprego Inclusivo. Qualquer pessoa pode entrar lá, é www.meuempregoinclusivo.sp.gov.br. Tanto pessoa com deficiência como empresário pode se cadastrar lá para a nossa equipe fazer contato, né, oferecer as vagas, encaminhar para qualificação profissional, né, técnica e empreendedora. Você falou uma coisa legal, ó, as pessoas com deficiência, acho que as que querem trabalhar, de verdade, elas têm diversas oportunidades. E empresário, passou batido aqui para você, mas assim, você pode se cadastrar lá e você recebe um apoio também? Sim, exatamente. O programa, ele está calcado não só no apoio à pessoa com deficiência, né? Então nós temos todo esse apoio para qualificação profissional, conhecer um pouquinho, fazer também o laudo, né? O programa também se propõe a fazer o laudo para que essa pessoa tenha acesso de entrar pela lei de cotas. E a empresa também recebe toda a equipe, todo o apoio da equipe. Então, desde sensibilização da empresa, adesão da empresa ao programa, compatibilização da vaga. Tem que assinar um termo, alguma coisa na empresa? Um termo de adesão ao programa. Só, sem custo, sem nada? Sem custo, se comprometendo a garantir tecnologias assistivas, um ambiente de inclusão. Essa é a contrapartida dela, a gente dá todo o suporte dela para ela e ela se compromete a trabalhar essas outras o ambiente dela, enfim. É uma relação ganha-ganha, né? Sim, não dá pra... Tem que ser. Então o programa, ele tem essas duas pegadas, né? Apoio à pessoa com deficiência, apoio à empresa. Daí a gente faz o meeting, né? A gente faz o meeting e apoia essa pessoa por até um ano no emprego, porque a gente sabe que as barreiras começam quando a pessoa está lá, né? Então primeiro tem que garantir que elas entrem. É fácil chegar, né? Primeiro garantir que elas entrem, tenham acesso à vaga, um processo equitativo, né? Enfim. Mas chegando lá, a gente começa uma outra jornada, né? Às vezes, muitas vezes, né, Dan, que você conhece, muitas vezes, assim, de preconceito, né, muitas de discriminação, não, acho que a maioria, né? De falta de acessibilidade básica. Então, a primeira barreira, essas pessoas, não serve, então são as elas já são descartadas logo de cara, logo de cara, né? Então, infelizmente, com a pandemia, todo mundo perdeu o emprego, mas essas pessoas com deficiência perderam 10 vezes mais o emprego do que o outro trabalhador. Então, isso mostra que a primeira que está na lista da frente, né, para ser demitida é a pessoa com deficiência. Isso mostra, a gente tem quase 30 anos de lei? 30, fizemos 30 no agora. ano passado. Isso mostra o quanto a gente ainda não evoluiu na cabeça dos empresários e das empresas. Talvez o empresário que está escutando a gente agora fale assim, pô, tudo na nossa conta. Não, nós estamos falando de pessoas. Né? Se você usa a diversidade como um eixo estratégico do seu negócio, você não pode não tratar o tema pessoas com deficiência como não sendo um eixo estratégico. E acho que aí é onde acabam acontecendo, porque, de novo, vem uma primeira... acho que a gente viveu uma coisa que nenhuma geração viveu no Brasil, que foi uma pandemia. Né? Esse medo coletivo de todos nós. E isso mostra a fragilidade ainda em relação à inclusão. Esse é um número assustador, né? 10 vezes mais pessoas com deficiência perdendo emprego do que as pessoas que não têm deficiência.
mostra o quanto a gente ainda é frágil e o quanto a gente ainda tem que melhorar como sociedade, como pessoas, como empresários e por aí vai, né? Com certeza, porque na verdade a inclusão ela é um processo, a gente sabe, mas é um processo que tem que ser acelerado e precisa de pessoas, né? Porque a deficiência, como trouxe a ONU, né, a convenção, não é um problema da pessoa, né? A deficiência, na verdade, é uma característica da pessoa, né? E o ambiente deve minimizar dando essa característica que ela traz, né? Então, é preciso tecnologia assistiva, é preciso acessibilidade, é preciso, sim, diminuir o preconceito, porque a gente já tem um estereótipo, né? Não, ela não sabe trabalhar, as vagas são essas. Não, peraí, você conhece, por exemplo, de tecnologia assistiva para deficiência visual, se você colocar um aplicativo, e nem são caros, a maioria já são gratuitos, então quer dizer, às vezes, quem está lá olhando as vagas, o RH, não tem esse conhecimento de tecnologia assistiva para dizer, não, mas aqui uma pessoa com deficiência visual, com uma tecnologia, pode desempenhar. Então, essa falta de informação junto com o preconceito acaba limitando, né, e colocando essas pessoas à margem. Então, eu acho que a gente tem um desafio pela frente, que é mudar a cabeça, o olhar das pessoas sobre a pessoa com deficiência, olhando a sua função, a sua funcionalidade, o seu potencial, e não o que falta, né, ou uma característica, né, que infelizmente as pessoas... Que não está dentro do padrão, né, a gente Exato. Padronizou todo mundo numa caixinha, se não for daquela caixinha, né, não é, né, é time de futebol, né, a gente só... Eu vou pro estádio, mas não posso conviver com o cara na empresa, né? Que eu faço uma brincadeira, né? O mesmo cara que briga no estádio é o cara que está trabalhando com o outro no ambiente, né, de trabalho. E a gente rotula as pessoas com deficiência nesse sentido e não dá essas oportunidades. Não quero fugir, perder o... Você está inaugurando, o seu desafio é inaugurar 17 polos de empregabilidade inclusiva, né, pelo governo do estado. Então a nossa secretaria pensou numa estratégia de que, exatamente porque a empresa não conhece todas as tecnologias, as pessoas com deficiência também não olham para suas capacidades e funcionalidades. Não foram treinadas, não foram ensinadas a olhar para isso, né? É como se o benefício de prestação continuada bastasse para ela, né? Então a gente sabe que o benefício, claro, ele é importante, né, do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista da autonomia, né, do convívio, da inclusão. Está inserido na sociedade. Está inserido. Tem outros ganhos que não dá para mensurar, né? Mas as pessoas com deficiência, historicamente, sempre foram olhadas para que não... você tem um benefício, e tem muitas famílias que ainda vivem do benefício, e é uma barreira de fato para a pessoa, né? Não, ela vai perder um benefício que é contínuo para uma vaga de emprego que pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Então, eu acho que essa visão também da pessoa com deficiência sobre ela e da família sobre ela também é uma barreira. É um trabalho que as associações fazem aí, Sim. de ensinar, vamos usar a expressão mundo corporativo, os benefícios de você estar no mundo corporativo. Claro que tem os desafios, né? Claro que você também tem os riscos, né? Que a gente fala assim, sair da zona de conforto. Se é que as pessoas não têm muita zona de conforto, eu acho que não, para uma sociedade que está aprendendo a conviver, né? Sim. Uma sociedade que ainda tem, que a gente acabou de falar, muito preconceito em relação a elas, mas elas também têm, né, que também olhar para essa oportunidade. Sim. Porque a minha pergunta seguinte é, nesse movimento, as empresas estão entrando no PEI, elas estão sendo parceiras, porque acho que aí você vai ter um banco de dados de profissionais, Sim. se candidatando versus as empresas pondo a vagas. Como é que você faz esse match? Você tem um time que faz esse match para a vaga? Como é que você encaminha os profissionais para as empresas? Exatamente, tem um time, né? Então o time faz a busca ativa, dá o apoio a essas pessoas, encaminha para cursos também de qualificação técnica, empreendedora, para ampliar também essa possibilidade de inclusão, né? Tá um pouco mais compatível com o perfil das vagas, que hoje a era digital mandatória, para todos os trabalhadores. Então o nosso desafio agora, a gente está fazendo uma parceria também para que a gente tenha cursos
de formação na era digital acessíveis. Legal. Então, essa é uma próxima entrega do programa que a gente está fazendo, porque as pessoas têm que ter competitividade. Não vou contratar a pessoa com deficiência só para cumprir cota, porque ela tem uma visão, ai, coitadinha. Não, eu vou contratar as pessoas com deficiência pela sua condição, pela sua, porque ela pode dar, porque ela pode contribuir, trabalhar, produzir. Então, assim, eu acho que é esse paradigma que a gente está vivendo, né? Da visão assistencialista, de cumprimento de lei, de um lugar para todos, né? Tira o projeto do jurídico. Leva o projeto para a empresa como um todo, né? Para o chão da empresa, né? Então, eu acho que esse movimento a gente ainda está fazendo, né? E eu te diria que o primeiro polo foi aberto em setembro de 2019, no meio da pandemia. Foi um azar, mas a gente conseguiu, mesmo assim, encaminhar muitas pessoas de uma forma mais assertiva para as empresas, né? A gente conseguiu encaminhar um número importante de pessoas, mas o processo seletivo é bem interessante. Você pega um processo seletivo, o tempo que demora um processo seletivo de um candidato sem deficiência para um candidato com deficiência, ele é muito maior. A média foram 6 meses. Então a gente fica pensando, puxa, mas será que a gente já está indicando pessoas que já tiveram uma primeira entrevista com a gente, que a gente já mapeou a funcionalidade dele, então a gente já indica um candidato que já tem perfil para vaga, já indica tecnologia. Será que Por que será que demora esse processo seletivo? Essa é a grande resposta que a gente precisa. Tem um mito muito grande dentro das empresas, não sei se é a resposta, que eu estava pensando nisso. Se eu contrato uma pessoa com deficiência para aquela função, se eu mandar ela embora, você pode mandar, se ela não estiver exercendo, não for um bom profissional, eu tenho que contratar outra pessoa com deficiência. Será que pode ser coisas que impactam no sentido a demora, a letargia ou a falta de preparo dos RHs? Eu acho que tem dos mito, gestores. Tem mito, mas eu acho que talvez insegurança do RH, talvez. Porque, poxa, mas eu vou tirar uma pessoa com deficiência, então, mesmo que a pessoa com todo o apoio, porque ela tem que ter os apoios para que ela desenvolva. Sim. Mas se ela não está bem, não está adaptada, não está... O RH tem que fazer essa troca como qualquer outro trabalhador. Mas eu acredito que haja ainda, do ponto de vista assim, de insegurança, no subconsciente, de como... Muito viés inconsciente. Eu acho que sim. Então, acho que a gente ainda tem essa barreira, mas os processos são mais morosos, mesmo com o apoio das equipes. A gente percebe um RH ainda um pouco inseguro, né? Então, esse é o grande desafio do programa. E nós queremos ter, né, todo esse suporte nas 17 regiões administrativas do estado, como você estava perguntando. Então, amanhã já estou indo para Ribeirão, a gente inaugura até a primeira quinzena de abril os 5 polos que ainda faltam. E a ideia, assim, além disso, capacitar os trabalhadores do PAT, do Posto de Atendimento ao Trabalhador, dos 305 PATs no estado. Então, como você faz isso? Nós estamos online, né? Plataforma online, estamos com o edital aberto, contratando, né, organizações que... a gente está muito inspirado no emprego apoiado, porque a gente sabe que o emprego apoiado é o que faz a diferença, é o que olha homem a homem, é o que realmente vai garantir uma inclusão de sucesso, né? Então, esse programa foi inspirado no emprego apoiado e nós vamos agora capacitar os 305 PATs para que saibam, né, como acolher, como atender, que tenham acessibilidade para atender esses trabalhadores do Estado. Eu gosto tanto do emprego apoiado, porque eu confesso que as empresas têm um olhar muito míope para isso, que elas acham que é um custo, né? Mas no final da régua, ao contrário, né? Você tá capacitando aquele profissional para depois ele performar. E fala um pouco para as pessoas sobre o emprego apoiado, porque eu acho que a gente precisa romper ainda muita falta de informação, né? Eu acho que as pessoas ainda não mergulharam como tem que olhar para o emprego apoiado, porque ele sim é um caminho para você incluir todas as deficiências, inclusive com comprometimento intelectual, que para mim é a que mais resigna valor dentro de uma instituição, dentro de uma empresa. Quando eu já ouvi de líderes de empresas que quando trabalharam ontem, né, foi síndrome de Down, o dia da pessoa com síndrome de Down. Um beijo para o Antônio, né? Um beijo para o Antônio, filho do África. O quanto elas ficam mais objetivas e diretas, o quanto elas começam a economizar nos processos
Conta um pouquinho para quem está nos assistindo aqui sobre o emprego apoiado e você que é do RH, você que é um líder, um gestor, conseguir implantar na tua empresa, né? Sim. Bom, o emprego apoiado é uma metodologia, né, americana de super sucesso, quer dizer, tem estudos no mundo todo, porque realmente ele olha cada pessoa, né? Então ele parte do pressuposto que todo mundo tem direito ao trabalho. O que diferencia é as condições do ambiente, né? E o suporte que eu vou ter de quem vai ser o meu chefe, né? Que se eu vou ter as ferramentas de trabalho. Então, se a gente olhar, né? Se essa pessoa tiver o apoio para desenvolver, com certeza ela vai desenvolver e vai ser um excelente profissional. Então, basicamente, ele parte desse pressuposto, que todos nós temos condições de serem produtivos, de sermos produtivos. Né? E tomar cuidado que você tem sim uma média de produção. E essas pessoas com emprego apoiado, elas vão atingir o ápice da produção dela, que talvez esteja na média. Ou talvez supere a média, ou talvez não, como qualquer profissional. Eu escuto muito de alguns gestores de equipes, por isso que eu te provoquei para falar do emprego apoiado e para falar um pouco desse tema, que são aquelas pessoas que acabam recebendo os profissionais para trabalhar no dia a dia e que têm as metas a serem cumpridas. Né? E eles falam assim, Danilo, eu sou sensível e até me mobilizo para a causa, mas como é que eu consigo fazer com que esse profissional performe como outra equipe? E eu falo, ele não vai performar igual o teu primeiro lá. Ele vai demorar para chegar, ele pode até chegar, mas depende muito do que a empresa vai disponibilizar de recursos, do quanto você vai dedicar, do período. E se ele não chegar, tudo bem, ele vai estar produzindo no máximo dele. É isso que é a inclusão, é isso que a gente tem que entender. Exatamente, Danilo. Acho que esse é o ponto-chave. Quer dizer, então o emprego apoiado vai olhar para um profissional dentro da empresa, é verdade. Nós somos diferentes nesse sentido, né? E tem a mesma deficiência, mas somos diferentes, né? Exatamente. E aí os suportes que ele precisa, ou você precisa, ou eu preciso, e tem essa questão de vocação e de funcionalidade. Então, por isso que a gente tem que olhar, né? O projeto prevê qual é o mapa de funcionalidade dessa pessoa. Ela é comunicativa, né? Então a gente vai colocar elas em funções de relacionamento com o público. Então, é uma seleção, eu brinco assim, é uma seleção muito refinada, né? Porque a gente usa, né? Porque a gente parte do mapeamento de funcionalidade, olha para o RH as vagas, compatibiliza as vagas se for necessário, garante que a empresa dê todos os recursos. E aí a gente acompanha essa pessoa um a um. Então, assim, claro que ele favorece, é uma ferramenta, eu acho que, na verdade, imprescindível para quem tem deficiência um pouco mais comprometida, intelectual, psicossocial. Então, assim, ele vai dar uma segurança para o RH, né? E aí essa pessoa vai desempenhar. E como qualquer outro trabalhador, tem dia que está melhor, tem dia que não está. Então, eu acho que tudo é do olhar que o RH tem sobre a pessoa. Você né? fala uma coisa importante que eu acho que responde um pouco daquela nossa preocupação de poucas pessoas incluídas, poucas pessoas trabalhando, porque a gente vem e anuncia as vagas. Né? Pum, vaga lá, bota, né? Põe, hoje todo mundo está colocando o símbolo da ONU ali, né? O novo símbolo, mas estão esquecendo desse olhar. Sim. Então, assim, nós estamos pondo tudo numa esteira de produção que essas pessoas com essas características não são nessa esteira de produção. Né? É um trabalho muito mais à la carte, que a hora que a empresa conseguir entender o valor dessa inclusão, para mim é a mais gostosa de ser feita. É mais né? importante. É a mais importante porque você vai pôr aquela pessoa numa área que ela tem competência para desenvolver. E você, como empresa, está fazendo um exercício que você nunca fez. Eu, empresa, estou anunciando minha vaga, quem? Tem um monte de gente. Não. O tal dos feirões também, né? Porque assim, Sim. eu sou assim, muito crítica a feirões para pessoas com deficiência, especialmente as deficiências com mais comprometimento, seja intelectual, né? De mobilidade, com muito comprometimento, porque nos feirões parece assim, bom, manda o currículo e só vai para os feirões, assim, as pessoas que né, realmente têm mais acesso à informação. Bom, o número que eu te disse, nós temos quase 1.700.000 pessoas com deficiência no estado de São Paulo. 166 mil para ser exata, foram incluídas, estavam incluídas em 2020. Nem 10%. Nem 10%. Onde estão as outras pessoas, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer um exercício, enquanto política pública, atender a todos, né?
pode ser à la carte, pode ser um tempo maior, mas é com muito mais qualidade. Vou te provocar agora, você é do outro lado agora, vou te provocar. Como política pública, como é que eu posso, a palavra não é ajudar, talvez auxiliar, talvez apoiar, porque assim, tem muita empresa querendo fazer. Agora, assim, vamos olhar o copo cheio. Nós sempre olhamos o lado cheio do copo. Tem muita empresa que quer fazer, mas muitas vezes ela se vê esbarrando nas limitações de acessibilidade que ela tem, que não é culpa dela, né? De repente é uma empresa de mão de obra, de terceirização, e ela recebe esses profissionais, precisa pôr no campo, mas ela não é responsável pelo ponto de atendimento, ou no ambiente ele não tem uma tecnologia. Como a gente pode fazer com que as empresas, ou o que vocês estão fazendo aqui, para que as empresas possam melhorar essa visão e se capacitar cada vez mais? Sim, as pessoas são imprescindíveis nesse processo. Você alimentar o seu RH, a sua linha de gestão com informação, perfeito. Mas acho que vai um pouco mais além disso. O que a gente pode pensar como política pública para auxiliar as empresas nesse caminho? Então, o programa, esse programa pensou o apoio às empresas também como política pública, porque é isso, né? As empresas sérias... Ela não vai ficar sozinha. As empresas sérias, a gente sabe que são empresas que realmente... Gente, eu estou procurando minha garrafa de água aqui que eu pus em algum lugar aqui, mas acho que o África levou embora, uma laranja. Tá ali atrás. Ali atrás? Aqui. As empresas sérias, Danilo, eu acho que vão ser beneficiadas com o programa, sim. Né? Quando elas assinam um termo de adesão, elas dizem assim, bom, que legal que vocês estão me ajudando. E o que é esse ajudar? Esse ajudar é a gente disponibilizar técnicos de emprego apoiado para dentro da empresa dele, olhando o ambiente, olhando as pessoas, formando as pessoas do RH, dando suporte para as pessoas na área de RH. Empresa, não tenha medo, então, de botar teu CNPJ lá. Não. E aí, as empresas sérias vão se beneficiar. O que a gente também tem é muita empresa que usa, né, essa barreira que é histórica, dizendo, eu não encontro pessoas qualificadas. Diversity washing, né, que nós estamos falando agora. Eu não encontro pessoas qualificadas, porque há 30 anos é esse discurso, né? Então, não muda. Então, eu sempre acho que dá para fazer de forma colaborativa, sempre, se a empresa é da construção civil pesada, mas ela mostra vontade, desejo de incluir, de cumprir a cota, ela pode trazer parceiros, né, dentro da cadeia produtiva dela. Então, assim, tem que sair do quadrado e olhar todo esse processo produtivo, mas ela tem que estar disposta, né? Ela tem que realmente querer incluir. Tem que ter uma política para isso, né, interna. E de alto escalão, né? Entender que a diversidade, né, traz valor agregado para a empresa, entender que as pessoas com deficiência são consumidoras, né, e são consumidoras. Vocês até apoiam, vou fazer uma propaganda aqui, a Secretaria apoia, o Se Liga tem uma pesquisa que chama Hábito de Consumo da Pessoa com Deficiência. A Secretaria entendeu que isso é estratégico, porque é divulgação de informação, é uma economia de vários bilhões de reais aí. Exato, né? Então, na hora que a empresa e os gestores da empresa, os líderes, né, das empresas entenderem que ela ganha com a inclusão, porque hoje o mundo é da diversidade, hoje a gente vive em outro patamar, né? Sempre foi, a gente que nunca viu, né? É verdade. Só que hoje, mais ainda, né? Hoje a gente tem políticas, né, selos internacionais. Eu ia te perguntar do selo, porque a gente tinha o selo acessível, eu estou controlando o nosso tempo aqui, que eu sei que sua agenda está super apertada. Tá. A gente tinha o selo lá atrás, o selo acessível, que hoje se transformou no selo da diversidade. Perfeito. Conta um pouquinho como é que é essa dinâmica, as empresas podem se inscrever, ela é para líder, ela é para empresa, como é que é? Verdade, nós tínhamos, né, antes da pandemia, o selo, né, de inclusão de pessoas com deficiência na Secretaria, e daí nós reformulamos, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu gosto de deixar isso muito claro, quer dizer, o tema do emprego e da renda, ele é de competência da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Sim. E pessoa com deficiência também é de competência deles. Nós somos os parceiros técnicos, vamos apoiá-los nesse conhecimento que eles não têm. Mas emprego e renda da pessoa com deficiência é de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico dentro, né, da governança do Estado. Então, eu acho que é importante a gente deixar isso muito claro, porque isso muda também o paradigma. Deve tomar um monte de porrada por causa disso, muda né? o paradigma, quer dizer, nós não vamos cuidar das pessoas com deficiência dentro da Secretaria. Não, nós temos a maior missão, que é pegar o tema, né, as políticas e torná-las transversais. É fácil? Não é fácil.
é um convencimento diário, porque falar de nós para nós é fácil. Então lá na secretaria, né, com os grupos de ativistas, a gente já sabe, a gente já está acostumado, a gente já está até cansado de se ver. Convertir, não tem. Agora, eu quero ver converter, não convertido, né? Essa que é a questão. Então, é um desafio. Então, assim, construir esse programa demorou 6 meses, mas a Secretaria de Desenvolvimento entendeu que ela tem que gerar emprego para todas as pessoas, né? Então, o programa nasceu nessa concepção. E isso é importante porque isso muda tudo. Isso muda tudo, né? O nosso papel, como é que a gente vai dar o suporte para a Secretaria. Então, eu acho que muda tudo. E essa mudança de olhar também tem que chegar na empresa, né? Então, chegou na política pública, né? Então, a gente falou, olha, Secretaria, é com vocês. Nós vamos dar todo o suporte, vamos chamar as pessoas, vamos ouvir as pessoas, vamos identificar as barreiras, vamos pensar em soluções para a política, que é o que a gente está fazendo. É um programa que a gente tem Sebrae como parceiro, Centro Paula Souza como parceiro, instituições que nos ajudaram a pensar o instrumental. Então, assim, a gente trouxe todo mundo para construir esse programa, porque do outro lado do balcão eu conhecia muito bem as barreiras, a gente sabe, né? Trabalhamos com isso. Então, é um programa que pensa dar essas respostas, mas que ainda depende muito de quem contrata, né? Então, hoje, se você me falar 2 anos de programa, né, no meio da pandemia, não tem problema, foi o que deu, e a gente está aí firme e forte, abrindo mais polos agora. O desafio do programa ainda é a inclusão de fato das pessoas do outro lado, porque oferecendo suporte, oferecer de graça, isso é importante, a empresa não paga nada, né? Mesmo assim, a gente tem uma barreira no processo de seleção, ele é lento, né? Então, assim, nos parece que a empresa ainda não está segura, né, do seu propósito de incluir, então a gente precisa... E para mim fica Deixa eu pegar uma água aqui. Claro, fica uma coisa muito distante, né? Porque ao mesmo tempo que as empresas hoje usam as suas imagens, né, nas propagandas, falando de diversidade, elas acabam no dia a dia, né, naquele trabalho trivialzinho do recrutamento e seleção que abriu vaga, fechou, elas não têm, eu sinto que elas não têm essa velocidade. E, de novo, as desculpas são sempre as mesmas, né? Não tem capacitação, não tem qualificação, enfim. E também então sempre fica um jogo de empurra. Eu acho que aí é a importância de ter pessoas como você do lado de cá, do outro lado do balcão, porque conhece a visão empresarial e também sabe agora como pode implantar políticas públicas que beneficiem nem a empresa, nem o lado público, e sim as pessoas com deficiência. Acho que o que as pessoas acabam esquecendo é que nós temos pessoas que precisam estar inseridas na sociedade como cidadãos, para poderem viver a vida, tomar as decisões que eles têm, como nós temos o nosso do dia a dia. Eu acho que esse é o grande olhar que muitas vezes as empresas, nos seus empresários, né, que são CPFs, que formam CNPJs, que acabam, acho que muitas vezes se esquecendo e só se lembram quando acontece alguma coisa na família ou quando passa por uma coisa e tudo bem, o ser humano só aprende caindo ou levantando, mas eu acho que não precisava ser assim. Eu gosto de converter os não convertidos para um tema até que eu não faço parte da diversidade, mas para mostrar que assim, nós somos pessoas. Se a gente pudesse falar só de pessoas e de características das pessoas, acho que a gente estaria em outro nível. É que o ser humano não tem um software, né? Para a gente atualizar aqui. Eu fiquei falando do selo, a gente estava falando do selo da diversidade. A empresa pode se candidatar, se inscrever? Então, eu acabei até fugindo da resposta do selo, mas isso, a empresa pode... Então, na verdade, este selo deste ano, foram as empresas que já se credenciaram o ano passado, né? Tá. Então, mas nós vamos abrir no segundo semestre um novo credenciamento. O selo é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e vai ser diversidade, então nós vamos pensar em gênero, vamos pensar em pessoas com deficiência também, a questão, né, da idade, enfim. É um selo mais amplo que vai ter na segunda-feira a primeira cerimônia de certificação das empresas que já tinham se inscrito antes da pandemia, né? E agora a gente vai abrir no segundo semestre um novo selo e daí as empresas todas podem se inscrever. Eu acho importante isso para a empresa, né? Acho que
o que ela deve responder ali deve ser um grande direcionamento para ela do que ela está fazendo, né? Então, empresa, se você não sabe por onde começar, talvez se inscrever num selo é um bom direcionamento para por onde começar. Especialmente porque tem critérios que ela tem que olhar e falar, poxa, eu pratico isso aqui ou não. Então já é um direcionador mínimo para ela, né? Em cada campo aí da diversidade. Então acho que vale a pena, eu acho que reforça essa política de mudança de olhar, de paradigma, que todas as empresas devem ter. Que não é fácil, tem uma máxima que eu gosto sempre de falar, que assim, inclusão sem recurso, sem investimento não é inclusão. Em qualquer campo, seja educação, saúde, no emprego também, né? Então, tem que ter recurso, como tem que ter recurso de desenvolvimento para qualquer trabalhador, né? Então, mas o RH isso é custo. A nossa resposta é, mas você não tem uma política de treinamento e desenvolvimento, um PDI, um plano de desenvolvimento individual na sua empresa? Não cabe mais, né? Não cabe, essas desculpas realmente ficaram no passado. Empresas que têm RH, que ainda usam essas desculpas, para mim eles estão no passado, não estão olhando o que é o futuro da empresa, o futuro do consumo, né? Totalmente desconectadas com o mundo. Me fala uma coisa, como você está de tempo? São 11h05. Tudo bem, mais uns 10? Tudo bem, não, só para eu Tá, a gente só vai falar de emprego, não? Você pode... Sim, ia falar, não, então, o que nós podemos puxar agora? Realizações... Da secretaria, os programas... Acho que a gente pode falar um pouquinho de pensando na inclusão no geral. Vamos falar de inclusão geral? Eu acho que falta uma questão de sensibilização, sabe, da sociedade ainda. Então, tá bom, comigo, então eu vou falar de sociedade sociedade agora. Pode falar do governo federal, não? Pode falar o que você quiser, pode. Aqui é aberto. Pode, aberto. Vou falar. A gente é um espaço... Retrocesso, pode falar? A gente é espaço para todo mundo aqui, não tem essa. Até ouvi mas você trouxe o Arthur Duval, eu falei, não, cara, eu sou um espaço para quem quiser vir falar. Eu quero discutir, democracia é isso. Exatamente. Então, tá bom, eu vou colocar. Célia, vamos parar de falar de emprego agora. Nós estamos falando só de emprego. Gente, tem emprego, tem apoio, tem tudo aqui. Você é empresa e você ou pessoa com deficiência, vai lá, tem acesso. A gente vai disponibilizar aqui o link que a Célia falou e você vai poder acessar. Vamos falar um pouco de sociedade. Vamos falar um pouco dos nossos desafios. Vamos olhar para a inclusão agora, né, como um todo. Quais são os nossos desafios como sociedade? Bom, pergunta ampla, né? Que pergunta legal de amigo, né? Quem tem um amigo assim... Mas eu acho que passa muito por essa questão histórica, sabe? Que a gente sempre olha, um olhar de caridade, de coitado, de que estou fazendo um favor, né? De que, nossa... E reforça de que essa pessoa está à margem ainda da sociedade. No geral, eu acho que a gente não conseguiu romper isso. Por isso, a importância de leis afirmativas, né, políticas públicas afirmativas, leis de cotas. As pessoas perguntam, mas por quê? Sou a favor? Sim, porque as pessoas tem que forçar as pessoas a mudarem, né? E as pessoas só mudam no bolso, né? Infelizmente. Por isso eu sou a favor de políticas afirmativas até elas se estabelecerem enquanto políticas, né? Infelizmente, a lei de cotas tem 30 anos, ainda não conseguiu se estabelecer. Avançou? Eu sou uma otimista, olho o copo sempre cheio, mas a gente ainda tem um percurso e tanto pela frente, né? Então, voltando para a sociedade, eu acho que no final do dia, assim, o que eu imagino assim, é que as pessoas ainda não mudaram. Se as pessoas não vivem na pele, né? Se as pessoas não convivem com uma pessoa com deficiência ou não são pessoas com deficiência, não têm a dimensão do que é garantir direitos. Falta a prática de empatia, aí você diz... Falta prática de empatia, falta uma mudança de um olhar de direito para essas pessoas. E aí não é só para a pessoa com deficiência, eu acho que o Brasil, no geral, tem um olhar ainda muito caritativo, assistencialista, a gente não conseguiu romper isso. Mas será porque no passado você administrou uma grande instituição, referência, a gente não tinha o olhar muito assistencialista para isso? O que eu estou querendo dizer? A gente falava muito dessas instituições, né, a Pai, Criança Esperança, a gente dava, o que eu estou dizendo assim, todas têm um papel importantíssimo na sociedade, são referências no que fazem, mas a gente ensinou as gerações a olhar com assistencialismo e não o famoso tal do capacitismo. A gente saiu rotulando todo mundo aqui, e a hora que a gente falou assim, cara, não, são pessoas que também têm o direito, e a gente está viciado aqui. Se a gente falar Constituição... Consegui ser claro com você? Sim, Constituição trouxe a perspectiva do direito para os cidadãos. Porque até então era
era mesmo a política de cuidar, de deixar, né, escondido, enfim. Eu acho que a Constituição foi um marco normativo que mudou. No entanto, fazer política na prática, né, que garanta direitos, ter uma atitude no dia a dia da vida que garanta direito, ainda é uma lacuna, né? E as instituições, e aí eu acho que você foi bastante feliz, né? As instituições foram e continuam sendo importantes e referência, né, para a mudança, né, de tudo isso que a gente está falando aqui. A questão é que muitas instituições não ressignificaram seu papel, continuam trabalhando no marcador da década de 60, que é um marcador ainda de assistencialismo, protecionismo. Então traz aqui, é como se a gente deixasse continuam com as lavanderias. Deixa as lavanderias dentro das instituições, as oficinas protegidas disfarçadas, porque não é bacana chamar oficina protegida hoje. Então a gente muda o nome, mas na prática é uma oficina protegida. Então assim, as práticas das instituições têm que acompanhar esse desenvolvimento, esse novo desafio, tem que acompanhar a Lei Brasileira da Inclusão, a Convenção, e muitas organizações ainda não ressignificaram seu papel. A gente tem que modernizar o pensamento dessas instituições. Sim. A visão, né? Bom, é difícil que você está falando de gestores aí, que algumas são fundadas por famílias, por pais, e aí você se coloca no lugar de pai, a sociedade é preconceituosa, como é que eu vou aos... E além de que você tem isso, você tem um agravante. Essas instituições, muitas delas... vivem hoje 100% dependendo de recurso público, e aí tem medo de inovar, né, preso aos recursos públicos, que às vezes financiam uma prática ainda de exclusão, né, porque, vamos pegar a educação inclusiva. Infelizmente, a educação inclusiva no país não é uma realidade, né? Nós temos boas práticas, sem dúvidas, temos estados avançados, sem dúvidas temos pessoas temos, mas no geral, se a gente olhar Brasil, nós estamos só... A gente ainda tem uma intenção de política especial, né, com todos, porque essas pessoas são hipervasivas, são mais dependentes, e no fim a gente está querendo brigar para manter uma coisa que foi no passado, né? Então, infelizmente, a gente tem o contexto do olhar de quem faz a gestão das ONGs, dos dirigentes das ONGs, nós temos a questão da dependência financeira. Como é que eu faço essa transição se realmente eu não tenho recurso? É um desafio para as organizações. Na prática, ele é um desafio. Então, todas essas barreiras fazem com que a gente ainda não dê grandes passos para virar a chave. Estamos andando devagar, não estamos patinando, estamos andando devagarzinho. Tem que virar a chave, né? Então eu penso que, e isso aqui falando de instituição, mas na sociedade, que foi a sua pergunta, quer dizer, a gente ainda é reforçado, porque a gente tem esse sentimento, coitadinho, vamos pegar o Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down. Um dia importante para a gente refletir, né? Refletir a jornada, né? De quem é essa pessoa, se a gente está podendo oferecer tudo que essas pessoas precisam, como a gente... E realmente a gente vê fotos, né? De, é bacana, vamos lembrar, mas vamos lembrar e ter atitude, vamos dizer que a gente precisa mudar, né? É uma postagem vazia ou é uma postagem com conteúdo? É uma postagem, assim, realmente de mudança, de olhar, ou só para dizer, olha que bacana, dia 21, que bonitinha essa criança. Então, assim, isso muda, isso fica, né, por trás, né, do que a gente está pensando. Então, assim, é uma mudança de olhar. Eu diria que a gente precisa mudar o olhar da sociedade. Precisa levar informação. Então, esse canal se liga na inclusão, quer dizer, a gente precisa levar informação, dizer, o mundo mudou, a gente precisa mudar, né? Informação de qualidade, porque também a gente acaba pegando algumas coisas um pouco tortas aí, acaba atrapalhando até os trabalhos, né? Você falou uma coisa que me chama a atenção, os mais jovens, as gerações mais jovens que a gente encontra nas empresas, eles dão muito mais fácil com esses temas. Quer dizer que as informações aqui já estão vindo com mais qualidade para eles? Ou estão tendo mais acesso? Eu acho que as duas coisas, né? Eu acho que mais acesso, é uma geração que tem acesso que se mexe também, né? Que se mexe, que sim, tem uma indignação, né? Por qualquer coisa tem uma indignação, né? Eu tenho duas filhas, né? Um adolescente que tudo é uma indignação. Como que pode pensar isso assim? Mas essa indignação tem que gerar uma mudança de comportamento e de atitude, né? Não adianta ficar indignado e não fazer, né? Não fazer. Que acho que é o que a nossa geração, a minha geração, eu me culpo muito nisso,
que era uma geração que ficava muito indignada, mas garante o seu aqui e tá tudo bem, né? Essa geração que assim, não. Né? Você tá indignado, vai lá e faz alguma coisa. Vai lá e resolve alguma coisa, né? Não só fique indignado. Participar, eu acho uma geração muito mais partícipe do que as outras gerações. E eu entendo isso como uma evolução nossa, como pessoas, como sociedade. Eu acho que se a gente bater uma fotografia, eu gosto sempre de falar do Ribas me ensinou muito, né? E ele era um cara duro, né? Super duro, mas o que eu gosto de dizer é, a gente bater uma fotografia da época que eu conversava com ele há 20 anos atrás, para agora, a gente andou bastante. Né? A gente tem coisas para comemorar. Talvez a gente, que já está no meio, talvez seja um pouco mais mal-humorado. Mais crítico. Né? Porque talvez, a gente sabe que podia estar andando muito mais, né? Exato. Mas também, por outro lado, acho que é nossa missão também saber reconhecer o que a gente conseguiu caminhar. Isso não quer dizer que, tá bom. Não, estamos muito longe do que tem para acontecer. Aí eu vou te provocar, porque eu tô com o tempo contado aqui. Tá ótimo. Comenta pra mim, a atitude é a virtude dos realizadores? Sim. Aí, bom, é exatamente isso. Bom, eu sou uma pessoa de fazer, né? Eu acho que cada um tem a sua competência, o seu perfil. E eu sou uma pessoa de fazer, de ter proposta, mas fazer não deu certo, vamos, dá certo. Otimista, mas ao mesmo tempo muito crítica com o que tem, né? Porque eu acho que a gente pode ser um otimista, né? No papel que eu ocupo hoje, como até uma gestora executiva de uma pasta importante, no estado importante, que é referência para os demais, né? Eu acho que não só para o Brasil, né? Ela é referência à América Latina. A gente tenta se inspirar assim, em grandes práticas fora do país, se inspira, assim, né? Então, a gente tem que ser crítica exatamente para exigir mais, para chegar mais longe. Então, quando você vê um estado com 645 municípios, ontem a gente estava com um prefeito de uma cidade de 6 mil habitantes. E aí eu perguntei... Menor que muita empresa. Eu disse para ele assim, o emprego aqui, o tema a gente fala com quem? Esse tema com a primeira-dama. Aí eu falo, meu Deus, ali a gente já vai ter que... Não, nada contra as primeiras, mas a gente precisa qualificar o trabalho para essas pessoas, porque senão o olhar vai ser um olhar sempre de favor e não de garantia de direito. Eu acho que esse rompimento, assim, essa visão da convenção e da LBI, ela é muito importante. Olhar primeiro a pessoa e não a deficiência. E o que o ambiente tem a ver com isso. E dizer que essas pessoas, ela tem o direito de estar no trabalho assim como eu sem deficiência tenho. Ela tem o direito de. Então, na hora que a gente mudar essa chave, aí acho que a gente fica mais confortável. Ainda estamos longe de mudar essa chave, por isso eu sou muito crítica. Mas sou uma pessoa realizadora, focada em resultado. Enfim, eu acho que é isso que me move. A gente falou, vão ter vários episódios aqui. Hoje a gente falou de emprego um pouquinho, tem muito. Mas assim, pra gente terminar, daria para dar mais velocidade nisso. Você falou uma coisa importante. Na mesma velocidade que vou falar assim, que nós, seres humanos, conseguimos nos mover quando a gente tem interesse em alguma coisa, né? Quando você quer alguma coisa, e acho que os nossos atletas paralímpicos são um exemplo disso, ou os atletas olímpicos, o que eu estou querendo dizer assim, quando o ser humano ele quer alguma coisa, ele vai atrás, ele vira a chave e vai. Se a gente entendesse como sociedade que essas pessoas têm esse direito, a gente acabou de falar da LBI, da ONU, enfim, se a gente pudesse, como sociedade, todo mundo pegar na chave e virar, a gente teria uma grande transformação. Mas isso é uma velocidade que a gente não controla, né? As pessoas pensam diferentes em alguns momentos, algumas demoram para ter entendimento do que de fato é um caminho sem volta e algumas ainda estão começando, mas acho que eu faria um convite para os empresários. Na velocidade que esse cara investe na empresa dele, isso é um investimento que ele pode fazer, isso não é custo. Exatamente. É um investimento que ele pode fazer nessa virada de chave, né? Exatamente. A empresa dele pode ser inclusiva, é só ele ter atitude. Vou fazer uma brincadeira aqui. Isso. E ter essa atitude e virar, porque, poxa, daqui a 30 anos a gente tem que estar muito mais evoluído. Talvez a gente esteja construindo e demora mais, né? Quando você vai construir um prédio, algum castelo, demora mais essa fase, né? De construção, de caminhos. Daqui a pouco a gente vai ter uma estrutura, nada derruba, né? Porque, de novo, pessoas sérias indo para se movimentando. Falando nisso, só para terminar uma provocação, vamos ter você na política para sempre, é isso? Não uma sei. Deputada, uma senadora? Não sei. Essa é uma boa pergunta e provocativa.
Eu tive 2 mandatos, né, no conselho como conselheira, fui eleita, quer dizer, tive uma experiência e tudo na vida a gente tem coisas boas e ruins, né, a gente aprende com tudo, né. Eu acho que eu sou uma pessoa mais de fazer, um profissional de fazer, né, de realizar, de pensar, de olhar. Criamos a base de dados, os direitos da pessoa com deficiência na Secretaria, exatamente isso, quer dizer, onde nós estamos em cada município, quem é a pessoa com deficiência no meu município, então, eu sou uma pessoa muito assim de fazer. E não sei se talvez o campo, porque na verdade meu cargo é público, eu sou um agente público, mas estou no executivo. Talvez eu tenha mais perfil para o executivo do que o legislativo, né? Então acho que isso é uma questão de perfil. Estou curtindo muito o que eu estou fazendo, eu acho que ainda é pouco, esses 4 anos, quer dizer, vai ter uma eleição aí, né? O desejo é que, né, continue o trabalho, né? Que a gente tenha um candidato do partido do PSDB que consiga se reeleger e manter os programas, especialmente no tema da pessoa com deficiência. Né? Esse é um tema que não pode parar, né? Acho que independente do partido ou quem entrar, esse é um tema que tem que ser levado com essa seriedade. Né? Como política de governo, né? Exatamente. Responsabilidade, respeito e liberdade, né? Que são os tripézinhos do Se Liga. Isso não pode mudar. Então, assim, a política de governo não importa quem está lá. Não mexe, né? Deixa acontecer. Exatamente, porque a gente precisa que... É um tema, como eu te disse, que não está consolidado, né? Você pega alguns serviços, né, programas já consolidados no governo, né? A própria rede Lucy Montoro, que foi criada, quer dizer, é um programa consolidado, importantíssimo. A gente precisa que... Estamos falando de emprego, né? Que o programa crie, que ele consiga se consolidar e que a gente dê continuidade, porque a gente sabe do desafio que ainda quase 1.700.000 pessoas com deficiência ainda estão fora, né? É muita gente. Então, assim, isso só São Paulo. Isso São Paulo, é estado de São Paulo, né? Então, a ideia é essa, quer dizer, eu me identifico muito com o executivo, em fazer, em juntar pontes, e sendo uma secretaria transversal, é isso, né? Vamos conversar com a educação, transporte, saúde, e ter um conformismo sempre. Não, é possível, vamos melhorar. Então, eu acho que eu sou, assim, olho o copo vazio e cheio, quer dizer, vazio porque eu tenho que me impulsionar, e cheio porque eu tenho que dizer assim, bom, avançamos, vamos continuar, né? Então, acho que é isso. Célia, acho que adorei o nosso encontro. Fica o convite para outros. Vamos encaixar na sua agenda. Outros temas. A gente tem muito tema para falar, a gente tem muita coisa para abordar, mas acho que a gente conseguiu dar um recado importante para quem está nos assistindo aqui em relação à empregabilidade, ao olhar da sociedade. E queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos telespectadores aqui. Primeiro para as pessoas com deficiência, né, que acreditem em si, né, que busquem. O direito é seu, é garantido e você tem que lutar, né? Eu acho que a gente vai chegar um dia que isso vai ser natural. Mas ainda enquanto não é, vamos lá, né? Então, lutem, busquem seus direitos, né? Sempre é possível, sim. E para as empresas também queria dar um recado, quer dizer, sejam de fato inclusivas, né? A gente pode apoiar vocês com um programa, mas mude a cabeça, o mindset, mude o olhar, porque essas pessoas são pessoas como qualquer outras pessoas, né? E trazem um valor agregado. Eu tenho uma sobrinha com deficiência, né, de 21 anos, que trabalha, e eu sei o quanto o trabalho muda a vida de qualquer pessoa e muda também a vida dessas pessoas, porque dá autonomia de vida, né? Além da autonomia financeira, traz autonomia de vida. Então, acreditem, né? O trabalho é um lugar de todos. Então, eu queria deixar essa mensagem final aí para vocês. Então, em vez de se ligar na inclusão, se liga na sua atitude e faz alguma coisa. Estamos esperando vocês.